Luciano Moura, sou jornalista e assessor de imprensa do festival Em Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato, realizado pela companhia Fábrica de Sonhos e pelo governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas. No nosso bate-papo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o espetáculo A Casa Caracol, Cine Teatro da Companhia dos Pés de São José do Rio Preto. A peça foi apresentada no SESI Rio Preto. Participam comigo do podcast Eduardo Catanose, um dos curadores do festival. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, Luciano. Dibi Carneiro Neto, que é jornalista e crítico teatral. Obrigado, Dibi. Obrigado a você. E o pessoal da Companhia dos Pés aqui de São José do Rio Preto, como eu já antecipei. Eu estou aqui com o Fuad Jamal. Bom dia. Com o Klesler e com a Angélica. Bom dia. Pessoal, obrigado pela participação. Eu já vou aproveitar que eu apresentei vocês, eu vou iniciar o podcast com vocês. Eu queria saber um pouquinho da companhia, como que a trajetória de vocês, né, nesse decorrer do tempo, e também como que foi a questão da pesquisa para essa peça em específico para o nosso festival. Uma trajetória, acho que o Kesley pode contar um pouco mais, e aí eu falo do trabalho. A companhia começou em 2007 com uma nossa junção, né? Tem um trabalho aéreo com escalada, com rapel, e a Angélica é atriz, bailarina, a gente juntou os dois e criou um espetáculo que chamava Asas. Depois também o Casca de Nós, que eram trabalhos de dança aérea, misturava teatro, circo, tudo Na rua. E a gente começou com o pé direito, né? Deu muito certo. Depois a gente começou a tentar descobrir novos desafios. Fomos para o palco, para o infantil. E hoje a gente está mais no infantil mesmo, trabalho mais para criança. E aí essa trajetória do espetáculo que a gente apresentou ontem, né, que é uma junção do curta, que é uma nova experiência para a companhia, e o Expresso Caracol. O Expresso Caracol já tem quase 10 anos que a gente tem... Ele surgiu, eu era o palhaço do espetáculo, ele surgiu dessa montagem. Uma experiência, na verdade, a gente sempre investigou o desequilíbrio, né? Então, essa questão que começou lá na rua, com os espetáculos aéreos, a gente tentava pensar nisso, tanto para o público como para o intérprete. E aí a gente foi para o palhaço. Essa foi a nossa primeira investida no palhaço, também tentando trazer essa questão do desequilíbrio. E aí a gente, o Kesley, o nosso processo de trabalho tem um pouco de diferença, assim, não posso dizer de diferença dos processos que eu já trabalhei, que eu já vivenciei, vem o texto, depois o cenário, e a gente experimentou uma outra coisa aí, que foi o cenário do Kesley no Expresso Caracol. Então, surgiu dessa montagem, dessa engenhoca, que foi o Caracol, e a gente começou... Aí a dramaturgia ocupou essa experiência artística, cenográfica, assim, sabe? E aí, as gags, a gente trouxe muita questão, assim, das gags tradicionais mesmo. A gente trouxe um palhaço, que é o Paulo Ondei, que é da palhaçaria mesmo, para a gente fazer uns workshops para construir o Expresso Caracol. E aí o trabalho todo aconteceu em cima dessa questão do veículo, da questão de levar a arte. Então, tudo que poderia acontecer nesse meio campo aí de poder levar uma obra de arte para o público. E agora, com essa experimentação do audiovisual, que é uma novidade, a gente está super patinando, vendo como é que eu como diretora também, como é que eu dirijo no cinema, como é que é um roteiro para o cinema, todas essas questões como iniciantes mesmo. E vendo os problemas que tem tudo isso. E isso foi uma tentativa da gente entrar nesse universo audiovisual, assim, até para a gente conversar com as crianças, até as crianças de pandemia, né, que o primeiro contato com a arte foi a tela, e como que a gente pode trazê-las para o teatro novamente, né? E aí a gente tentou juntar essas duas coisas, de contar a história do antes do Caracol, mostrar o interior do Caracol, tudo que as crianças traziam para a gente no espetáculo,
elas imaginavam, elas falavam, o que será que tem lá dentro? Curiosidade. Como é que é lá dentro do caracol? O que é que tem? Será que tem uma casa? E aí, isso que elas trouxeram durante as nossas apresentações do Expresso Caracol, a gente trouxe para o roteiro. E aí então a gente vê mesmo a casa que elas imaginaram lá dentro no telão, para depois a gente ver o caracol ali formado naquela estrutura. Sempre que termina o espetáculo, eles querem abrir Ver a lá janelinha dentro, e olhar. ver o que tem lá dentro, se tem mais casa, se não tem. Quando a gente estava concebendo também, a gente pensava, não, vamos tentar ver se a gente consegue chegar, vamos descer uma escada, né? Vamos abrir as portas do caracol, ver como é que era lá dentro. E aí culminou nessa experiência. Às vezes eu chamo isso de audiovisual estendido, para a gente tentar continuar o que está acontecendo lá. O cine teatro, então até essa rotulação é uma coisa que ainda é um universo bem bambo, assim, bem desequilibrado para a gente. Inclusive ontem foi a nossa primeira entrega, assim, a gente fez antes uma sessão, mas não aconteceu como aconteceu ontem. Então aconteceu o filme, depois o público ia até um espaço para ver a peça. Então não era bem essa a história que a gente queria, né? A gente queria que tivesse fundido ali as duas coisas. Então ontem foi a primeira experiência. E foi, assim, foi interessante, tem coisas muito interessantes, e até porque a gente aceita isso, estamos observando como é essa experiência, né? Do vídeo, do espetáculo junto. Fugi demais da pergunta? Não, acho que é isso mesmo. E eu já vou até aproveitar e perguntar para o Eduardo Catanosa, que é um dos curadores do festival. Eduardo, existe uma expectativa, né, da curadoria, eu acho que até umas apostas, né, que vocês acabam recebendo material de muitas companhias do Brasil afora, e aí vocês realmente veem aquele material, escolhem, faz essa seleção, né? Você até comentou em outros podcasts que vocês assistem várias vezes, vocês realmente se debruçam nesses materiais, né? E como que foi a expectativa e como que foi o porquê da escolha para poder trazer o espetáculo da Companhia dos Pés nesta edição, né? Dialogando com o conceito da edição. Foi muito louco tá, a história, porque a gente recebendo o material de vocês, a gente vê lá cine teatro, aí você já pensa, que é isso? O que eu vou ver, o que eu vou assistir, né? Aí a gente comecei a ver o material, né? E a gente viu separado, são 160 inscrições, 160 vídeos, eu vejo, o Guido vê, porque a gente teve que ficar, né, um mês juntos, os dois. E depois a gente senta e vai discutindo em cima do material que a gente já assistiu. E quase eu cometi uma injustiça com o trabalho de vocês, tá? Por quê? No vídeo vocês mostraram o filme, que eu achei maravilhoso. Cara, que produção, que lindo, né? Essa edição tem uma coisa meio expressionista no imagem. Não sei se isso é intencional ou sem querer, mas assim, achei um filme de excelente qualidade. Mas na filmagem não tinha a parte da peça, da história. Então eu parei só no cine. Eu falei, mas cadê o teatro? Né? Então, assim, talvez uma sugestão agora seria compor um material, né, já com as duas coisas juntas, para que eu não fique com dúvidas. Depois o Guido explicou, falou assim, não, tem uma questão aqui, porque eu já tinha visto também o espetáculo sem o vídeo. Aí falou, não, as duas coisas vão se casar. Aí eu achei genial. Entende? Puxa, que legal. Aí acho que as duas linguagens vão... Achei uma puta sacada, essa coisa de mostrar dentro, porque era uma coisa também que, como espectador, eu tinha esse interesse também, a gente compunha visualmente na cabeça, né, uma imagem né, imaginária, e aí a gente pode ver, corria-se um risco. Qual o risco? De decepcionar. Do que eu vejo lá dentro ser menor do que aquilo que eu tinha composto, mas acho que não, vocês compuseram um cenário lá maravilhoso para a gente ver, e o dentro, fora. Me lembra a garrafa da Ginny and Jane, lembra? Eu me senti vendo a Ginny dentro da garrafa, né, os seus personagens dentro do caracol. Então, assim, uma experiência brilhante. Aí, quando eu entendi que as duas coisas iam ligar,
fiquei pensando, como que vai ser feito esse casamento? Né? Porque isso que você falou, acho que se tivesse sair de um lugar para ir para outro, ia dar uma esfriada. E aí ontem a minha grande expectativa do espetáculo era como que vai ser feita a transição. E ela é feita de uma maneira genial, né? Acho que consegue fazer isso muito casado, tem uma articulação muito grande, então com uma luz bonita nesse momento, então fica mágico. E aí a hora que entra, não me sai da cabeça a imagem do Dalí. Lembra? Dalí Caracol, que ele coloca a cara dele conhece esse quadro, né? Não. Tem um quadro do Dalí que ele coloca a imagem dele, a cara dele, num caracol. Então ele é a cabeça e tem um caracol. Veja isso, porque assim, é a síntese do trabalho. Eu vejo muito esse. Então, é um ambiente surrealista, né, esse do Dalí, que eu acho que combina com aquele teatro expressionista também, aquele filme expressionista que eu vi. Então, assim, houve um casamento de linguagens bem legal, e tudo dentro de um mundo muito onírico, né, assim, muito dos sonhos e do imaginário. Aí já ganha a plateia. Né? Então, assim, aí a plateia ficou completamente entregue, eu senti a plateia completamente dentro daquele trabalho, acho que o público amou, né? Ama pela questão visual e pelas interpretações também, que são muito boas. Né? Acho que os atores eles têm uma interação entre eles que é muito legal, eles jogam muito bem. Da primeira vez que eu vi para essa, já houve um crescimento gigante, eu já tinha gostado. Né? Mas dessa vez, então, aí me enche de orgulho e de prazer por ser teatro de Rio Preto. Né? Você falou assim, poxa, né, Divi, assim, acho que estamos num festival com companhias de diferentes estados, diferentes locais e me enche de orgulho porque eu falo, não, é na minha cidade, assim, eu me sinto muito bem representado por vocês, o teatro da nossa cidade está muito bem representado. Né? O palhaço que o Daniel faz, meio Chaplin, né? Acho que ele já fez até um outro trabalho de Chaplin, como Chaplin, ele carrega isso e carrega de uma maneira muito bem. Ele tem uma potencialidade de ator muito grande. Aí entra só algumas questões que eu gostaria de discutir com vocês, algumas impressões minhas, até para poder contribuir um pouco com o trabalho, né? Sobre iluminação. Aquela luz mágica do começo, que super combina com o ambiente que está sendo criado, com essa maravilha que é a traquitana, que você chama de traquitana, do caracol, né? Em alguns momentos fica mal iluminado. Em que sentido? Durante uma cena inteira ficou sem contraluz. Aí chapa. Né? Então, assim, aquela teoria mesmo de que tem que ter contraluz, lá dá para ver que, eu não sei se a pessoa que estava operando, foi você que você esqueceu de ligar na hora. Não, aquela cena mesmo não tem contraluz, a gente não usava. Eu senti falta, sabe? Assim, porque daí deu sombra lá atrás e... É que eu gosto um pouco dessa ideia de projetar a sombra também atrás. Mas não criou aquele ambiente... Não deu certo. No meu ponto de vista, na minha leitura, achei que... Falta o desenho, né? Acho que perdeu o brilho daquela luz maravilhosa que você criou no começo. Tá? Em outro momento também, acho que é no Lavaiader, não é? Que tem vermelho. É a Kitri. Hã? É o Dog Shot. É o Dog Shot. Nesse momento também, assim, você jogou uma luz vermelha em cima do vermelho e aí chapou e ficou... Sem desenho. Sem desenho. Uma luz lateral branca ali, eu acho que resolveria, que você tem luz lateral ali, né? Sim. Acho que seria só ligar o branco ali para compor aquele vermelho, para destacar o vermelho, que daí ficou tudo vermelho, num vestido de uma atriz que era vermelho, então, sabe, assim, faltou essa construção do desenho de luz. Então, assim, pequenos detalhes técnicos que eu acho que vão enriquecer o trabalho. E eu sinto que a luz ali é muito forte, tem que ser muito forte nesse trabalho, para criar todo esse universo onírico. A continuação, né, do cinema, da luz, que é o cinema. Exato. Estamos falando de cinema também, então tem essa questão de luz e sombra para essa linguagem, no teatro é muito importante, muito interessante. Para aquele ambiente mágico que já vinha
daquele lindo filme que vocês apresentaram antes, né? Então isso é muito interessante. Outra questão é quando a bailarina dança, aí já é uma questão minha de ex-bailarino também, talvez, não sei, né? De aproveitar, de repente, com pequenas coisinhas, de ser um pouquinho mais didático, até de falar um pouco sobre as obras que estão sendo mostradas. Talvez enquanto ela dança, o Daniel ficar falando um pouquinho sobre a história da dança, porque eu acho que a história da dança é muito negligenciada, né? Assim, ninguém conhece. Eu sei que existe o Lago do Cisne, mas o que é esse Lago dos Cisnes? Né? O que é essa história? Então, talvez ele pudesse costurar isso para também ser uma questão um pouco mais didática e aproveitar para trazer o balé, popularizar o balé, né? Que já está. Vocês já fazem isso. Fico imaginando, né, as meninas da plateia que fazem balé e se veem representadas na bailarina, mas assim, contar um pouco o que é o balé do Don Quixote, sabe? O que ela está dançando ali, o que ela está mostrando, o que ela está interpretando. Então, o Daniel, de repente, pode estar narrando algumas questões. Eu me lembro que, quando a gente fazia dança, a gente estudava os balés de repertório, né, para ver o que significava, o que era aquilo, que tudo tem um porquê no balé. Então, talvez isso seja uma oportunidade didática interessante para vocês apresentarem para a plateia. E vai ficar mais legal ainda. Na Nikia, ele conta um pouco mais do libreto, ele traz um pouco do libreto, fala sobre a história da serpente. Os outros, realmente, a gente só traz o compositor da música, e no outro também do Ludwig Minkus, que já é um nome que também a gente não tem muita referência, né? Mas realmente é uma coisa a se pontuar. Eu acho que pode ser um a mais, né? Assim, já tem um esboço, quando vem aquele esboço, bingo, é isso. Agora ele vai trazer essa popularização do balé, que é uma arte tão negligenciada, tão esquecida, tão pouco estudada. Eu não gosto de balé, mas não gosto por quê? Porque eu não entendo, porque eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está sendo representado, não entendo que aquilo que está sendo dançado possui uma história, né? O balé conta uma história por meio de movimentos codificados, né? Então, assim, o que são aqueles códigos dentro do balé? Então, acho que, de repente, o Daniel pode ajudar nesse sentido, de colocar alguns textos ali para ele, para ir, né, para o palhaço e meio que contando, porque eles já estão no momento também de interação, eles já se conheceram lá na casa, né? Então assim, ele já conhece um pouco da arte da dança também, por meio dela. E ele fala isso, né? Ela me ensinou, ela me contou, então isso já está justificado também se vier da boca dele. Gente, mas são sugestões, tá? Isso não... Tem que testar e ver se dá certo. De repente também não funciona, né? A gente tem que ver na prática. Aí uma terceira coisinha que eu gostaria de sugerir, comentar, o palhaço tem uma construção fenomenal, ele traz para si toda a plateia, ele consegue, ele tem uma força, porque é impressionante, né? Assim, tudo converge para ele, né? A menina é muito boa, também, o nome dela? Mariane Cirilo. É muito boa, faz muito bem também, mas ele criou um palhaço um pouco ególatra, né? Isso é piada. Então, assim, ele, né? Eu sou maravilhoso, então ele se joga confete, dananana. Nos tempos atuais, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando tem uma relação homem-mulher, né? Para não parecer uma relação abusiva, para não parecer que ele está tentando obliterar, apagar um pouco a imagem dela em detrimento de si próprio, né? Aí eu estava discutindo com uma amiga minha, bastante feminista, que viu o espetáculo também, uma professora, e a gente ficou justamente falando sobre essas relações do feminino no espetáculo, dentro de um ator muito potente, com um texto muito potente, e com aquele chamamento para si, para ser piada. Mas aí se tirar isso, vai acabar a graça do espetáculo. Qual a solução que a gente, né, eu conversando com a minha professora feminista, que a gente sugere, assim, né, que de repente no final, assim, tem toda essa relação que ele vai construindo com ela, né, de brilho e de quem vai receber mais aplausos e de quem vai lhe dar importância, mas no final talvez ele entregar mais a presença dela para a plateia e aí o contrário, pedir
de mais aplausos para ela e dá mais presença para essa mulher, para a presença feminina ficar mais forte no trabalho, sabe? Para não ficar uma balança desequilibrada, porque senão, como assim, ele tem mais texto que ela, até parece que fica um pouco desigual. Então, talvez no final, depois das piadas, talvez falar um pouco menos, assim, ou dar um brilho menos na questão física da bailarina, mas os pés da bailarina são feios. Sabe, essa avaliação do corpo do outro também acho que tem que ser feita de uma maneira um pouco mais cuidadosa, né? Porque comentar o corpo do outro ele fala até, né? Mas isso é por causa da arte dela, a arte dela leva a isso, né? Tudo bem, mas e valorizar. Puxa, que lindo, né? Olha, pés que dão e a ser dos pés, né? Sim. Pés que estão a serviço de uma arte, que tem um porquê, que tem... Talvez isso dê uma valorizada diferente. Então, assim, você vê que nas minhas sugestões não é mudar, assim, é acrescentar, não é tirar, mas é acrescentar pequenas coisas para serem vistas com um pouquinho mais para tirar essa... De cuidado. Isso. Eu gostaria até de complementar, assim, eu acho que sim, são visões que a gente sempre está conversando em relação a isso. Aí eu queria, colocar uma outra visão, assim, porque por mais que ele fale que ele é maravilhoso, que ele é nananana, o que é mostrado, o que é visto, é o contrário. Então, eu não sei se esse complemento, se eu colocar na boca dele, reforçando que ele diga aquilo, se essa construção já não está feita para a plateia. Se essa imagem de contraponto de homem e mulher já não está sendo visto e conferido pelas próprias crianças. Sim, mas... Porque ele diz que ele é maravilhoso, mas inclusive uma bem fala claro, dele que é assim, ela é realmente uma artista, eu sou uma enganação no filme. Ele afirma isso. Então, assim, ele tem o verbo de dizer que ele é potente, mas a prática mostra totalmente o contrário. Então, assim, uma das questões é essa, assim, também, assim, a força da mulher ali tá Mas é a tampada. redenção, Angélica. Mas talvez só faltou assim. a redenção, sabe? Entendo. No final, só o homem fala, Realmente, aplausos talvez gigantescos, se ser um pouco mais maravilhosos para ela. E aí, se a verdadeira artista, não sei, né? A redenção faltou. Porque isso, tanto que, se vocês discutiram isso, se a gente discutiu isso também no final, então assim, é porque essa relação está presente. Então assim, no meu ponto de vista, faltou só a redenção, só o momento final, assim, é coisa de lá no final dar um para ela e a bailarina aparecer ovacionada como tanto quanto ele foi, né? Então acho que isso... Ele pediu para ser, Ele pediu, né? né? Ele pediu para ser. Agora você levanta. E no final, assim, não, olha, cara, é mulher. Porque isso também incute nos meninos, qual a visão, né? Eu preciso respeitar Diminuir. e valorizar a mulher que está ao meu lado, né? Que não é menos que eu. Então, assim, acho que isso vai ajudando até nesse processo de empoderamento feminino. Né? Acho que isso ajuda bastante. E aí acho que vocês constroem um espetáculo, quer dizer, já está construído, mas é só para... Sabe, aquele arremate, assim, aquela coisinha. Mas de maneira geral, lindo trabalho. Sugestão: próximos festivais, se inscrever com tudo, para que fique claro para quem está analisando o material de que há um casamento ali, que eu só fui entender depois, e isso poderia ter prejudicado, né, a seleção. Ainda bem, né, que depois isso foi esclarecido, que tinha uma outra parte, mas como eu não vi a outra parte, porque não estava no vídeo, né, então aí eu não tinha entendido direito, né? E obrigado. Por quê? Por representar Rio Preto com um teatro da melhor qualidade possível, com excelentes atores, com uma mão forte de direção, lindo, mágico, onírico e vida longa. Para esse trabalho com o filme. Obrigada, Du. Fico feliz de ouvir isso de você. Tibi. Gente, eu vou pegar então. Primeiro, que bom ver vocês de novo.
Eu conheci esse espetáculo nesse mesmo festival, no shopping, ao ar livre, não era ao ar livre, mas assim, na luz do dia, sem iluminação, Bem legal mesmo. com as crianças correndo atrás do caracol. É uma outra coisa, mas funciona. Eu sou apaixonado por essa cenografia. Eu acho que é muito feliz. O caracol em si é o espetáculo mesmo, não tem jeito. É uma engenhoca, como você falou, que a gente fica fascinado por como ela funciona, como ele anda, como entra lá dentro, como sai de lá dentro, as coisas que vão tirando. É um grande achado cenográfico, assim, na minha carreira de crítico teatral. Poucas vezes eu vi uma coisa tão bem resolvida cenograficamente. É muito legal. Uma ideia sensacional. Sensacional. E aí veio a ideia do filme antes, que também é muito legal fazer, é muito legal mostrar. Eu fiquei surpreso também, eu via o nome Cine Teatro ali, não sabia, né, o que vinha, não li nada antes. E é um curta muito bem feito mesmo, muito bem feito, de produção de arte, direção de arte e interpretação. A força das sombras nesse filme é uma coisa muito linda, é dificílima de fazer, né? Tem cenas da sombra dele, gente, que coisa genial, é muito bonito. Eu acho que é importante falar que tem a direção do Leandro Marcondelli, Então, também junto com a participação do Fuad, nesse trabalho de luz, a fotografia. gente, maravilhoso. A trilha sonora do Lee Sarkis também. Nossa, a trilha sonora do filme é sensacional também, muito harmoniosa com tudo. E do espetáculo depois também, segue. Né? Não é que fica discrepante, mas a do filme é muito, muito bem feita também. Filme muito bom. Eu fiquei em dúvida se precisa ser ele todo, sabe? Um curta muito longo. Eu queria logo que entrasse o caracol, porque eu já conheço, porque eu sei que o fascínio que ele causa nas plateias quando entra aquilo, aquele cenário. Então eu jogo para vocês pensar um pouco se talvez tenha que encurtar. A gente tem dúvida. Não, muito. Eu falei, não, gente, já tem que entrar, o que mais que vai acontecer? Aí já vimos, já desvendou, já sei que tudo que aconteceu, a menina chegou, já comeu macarrão, agora vai, começa logo, entra logo. Caracol. Eu fiquei meio querendo que o curta acabasse. Eu fiquei numa dúvida, vocês acham que a resolução do filme está suficiente para aquele tamanho de O tela? problema é o projetor que quebrou. Aí Então, tava um projetor reserva lá. Não era, Foi um problema técnico. você via no pequeno, estava melhor que no grande. claro, eu falei, será que eu que não estou enxergando direito? Era ruim. Será? Mas estava um pouco É questão dos números, Não, aquele tava projetor é bem muito ruim. baixo. Eu não consegui dar a resolução total. Aí tá para chegar o projetor novo, mas não chegou. Sim, fica essa... Porque imagina isso, Não, com a resolução ideal, com aquele lindo que vai ficar, vai valorizar tudo isso, jogo de luz e sombra. tava mexendo também. E, gente, o elenco é ótimo. O Daniel é um fenômeno, não adianta. Vamos falar o nome inteiro dele? Daniel Neves. Daniel Neves. Que ator é esse? Que pessoa é essa? Que talento, que carisma. Aquela plateia ficou na mão dele o tempo inteirinho. Adultos e crianças, ele sabe dominar a cena, ele faz tudo muito bem, a palhaçaria, o personagem é muito bom, né? E ele se apropria muito bem. E vendo ele é um ator de cinema também, você vê ele na tela e fala, ele funciona também, ele na tela, é muito... pena que ele não pôde estar aqui, mas ele depois vai ver essa gravação. Ele é um acontecimento nesse espetáculo, Daniel. Assim, eu saí de lá falando, olha, um ator com todas as letras maiúsculas, como ele é bom. E ele te respeita muito, ele gostaria de estar aqui, ele pede desculpa por não estar aqui. Imagina, acontece essas coisas, eu sei como é. Mas realmente é uma loucura o que ele faz, o que ele é, o que ele consegue nas cenas. A bailarina é ótima também, a Mariane, né? Eu já tinha visto da outra vez, e eu sempre falo, esse espetáculo, o que ele pode despertar de interesse pelo balé, de vocação nas crianças ali, é muito lindo isso. Porque
é um jeito que ele falou, de divulgar a dança clássica, o balé clássico, a menina de tutu. Então é muito legal. O que eu acho que deveria ter, aí já vou também dar palpite, porque você vê, quando o Eduardo foi dizer, inconscientemente a gente diz isso mesmo, olha, as meninas que fazem balé na plateia, como elas vão gostar. Mas esse palhaço, em algum momento, tinha que dizer, você me ensina, eu também posso dançar, porque né, para trazer os meninos, não é só menino, não é coisa de menina. Muito bom. Né? Precisar fazer, ele precisa ter, porque ele fica muito zombando às vezes, ele atrapalha o número, mas ele precisa em algum momento dizer, eu também quero, será que eu consigo? Menino também pode? Alguma coisa assim, mas... Acho que isso já resolve essa questão, também, né? Dele trabalhar mais aprender junto, com ela. Isso, porque né, resolve mesmo. E aí, eu não acho que ela seja tão passiva, assim, ela não faz o que ela não quer, ela entra lá dentro brava, então esse problema de ela estar sendo subjugada por ele, eu não enxerguei. Ela Dá bronca. dá bronca, Não. ela é brava, então tem ali a força da mulher presente mesmo. É bem... Mas é essa questão mesmo só dele trazer os meninos para dentro. Deixa eu ver o que mais. O momento em que ele vê que o público está lá é uma coisa de muita emoção, assim, que ele para, ele fica em silêncio. Eles estão aí mesmo, tem público, veio gente, é muito bonito. A relação dele com o público também é de zombar do público bastante, né? Tem gente bonita, mas o público é legal, então ele é gostoso ver esse jogo, mas é fascinante o momento da revelação da plateia para ele. Vocês fizeram muito bem a direção de valorizar esse momento, porque né, a gente é o teatro, né? Passou o filme lá, mas não tem como o público aqui. É muito melhor ter esse público, eu ver, ele enxergar esse público, do que eu lá dentro da tela. É como se ele estivesse dizendo isso. É muito bonito valorizar mesmo essa cena. E ele falou que sentiu uma emoção mesmo de assistir, ele mesmo assistiu o vídeo, depois foi lá pro palco e falou que foi diferente Tá vendo? das outras vezes. Nossa, parecia que era a primeira vez mesmo. Foi coisa que ele falou na hora que ele saiu. Não, e estava todo mundo dentro, como o Eduardo falou. Não, hora que cai o banquinho lá e eu falo, gente, aí já tá lá, gente, a plateia já, porque o banco cai. E aí eles estão juntos, a plateia tava junto. Verdade. E os tombos, né? As crianças rindo dos tombos dele. É tudo tão simples e ao mesmo tempo tão potente, né? É muito, muito bonito. Parabéns de novo. Eu não me canso de ver esse espetáculo. E olha que é outro formato completamente, né? Com uma iluminação maravilhosa, diferente daquela vez que eu vi no shopping. E funciona tão bem, né? Sempre. A curiosidade pelo caracol, o casamento com a trilha, figurino também, os adereços todos que vão surgindo durante, sai de lá, de dentro do caracol, é bonito demais. E revelar quem está lá dentro, né? Quem fez, Um cavalo. Um cavalo. Eu tenho dúvida, hein? Se revelar? As crianças podiam ir embora com mistério. Não. Acho que valoriza o menino também, acho que é bem legal. Eu gostei de ver. O menino é ele, né? Era você? É ele. Era o menino. Muito bom, muito bom. Eu acho que é um grande achado essa ideia. Quem teve a ideia de fazer o curta? As crianças. Assim, eu queria fazer uma experiência de audiovisual e queria levar o caracol, porque era uma tentativa de se aproximar ainda mais das crianças. Porque a gente sabe que a criança de hoje está na tela. Então, como que poderia acontecer
E até era uma ideia de virar um seriado, ir pra tela, explorar o que mais o Caracol pode contar da dança, mostrar mais o que pode acontecer das artes que ele se alimenta para levar. Dá pra fazer mesmo. E aí vai até virar, a gente agora tem um projeto que a ideia é aumentar, no Paulo Gustavo, aumentar a história e aí a gente poder contar um pouco mais sobre isso. E aí foi um empurrão do Leandro. Ele falou, não, vamos fazer. Você tem que chegar lá e fazer. Eu falei, poxa, tá bom. Cheguei no dia que a gente conversou, fiz o roteiro, não, vamos fazer. E os atores também, os dias de gravação foi muito potente, assim, sabe? Eu acho que eu tenho uma direção ali, mas eu tenho pessoas que são incríveis, que, assim, eles estão dentro. Vamos fazer, o Daniel incrível, a Mari incrível, os textos que a Mari tem, os gromelôs. Sim. Como é que ela escreve, Em português né? entra, de repente. É. Legal. Então, assim, as filmagens, o cenário, a gente... Essa estreia, o Kessler também trouxe os outros cenários dos outros espetáculos para montar. E o Foi um Lee improviso, também, né? Foi um improviso. A gente montou... E o Lee também trouxe, acho que essa coisa que vocês falaram da garrafa, ele também teve esse cuidado de abafar o áudio ali dentro, a hora que está lá dentro. Então, acho que isso também construiu essa cenografia muito bem. Sim. Então, acho que foi... E a locação do parque, quando eles descem, onde é? É no condomínio aqui de Rio Preto. Olha. Sim. Várias cenas que eu me apeguei a algumas cenas, então talvez tenha ficado um pouco longo por conta. É difícil de cortar. Aí que cortou, hein? Cortou. Mas algumas cenas que a gente... Ele tinha vários outros testes. Ele tem uma parte do Hamlet que ele quer ser ator dramático, então ele tem uma parte do Hamlet que também não foi essa experiência. Os testes eram 3 testes. Ali foi só um pedaço de um. Sim. E não dá pra ser um filme também? Então, agora a gente do vai Paulo Gustavo é um É. filme. aumentar para... 80 minutos. Aí tem outros Porque a qualidade personagens. é excelente. Assim. Mas não abandonem o teatro. Não! A ideia é Fazer esse casamento, a junção. carregar junto. É isso. Pessoal, eu compartilho, acho que do mesmo sentimento que o Eduardo falou, da gente ser de Rio Preto, né, e ver realmente uma produção assim tão linda, essa sinergia, essa conexão entre vocês. Eu acho muito legal a gente trazer a direção para o bate-papo também, né, parece que enriquece ainda mais, acabam vindo os atores, as atrizes, mas é muito legal quando tem aqui a direção, que dá para realmente a gente entender o que de fato ela queria mostrar em alguns momentos. Eu acho que isso é muito legal. Queria agradecer, então, a Companhia dos Pés São José do Rio Preto. Também queria deixar aqui, acho que os parabéns, né, para o Daniel e para a Mari, para a gente poder fazer justiça às duas personagens que realmente brilharam em cena. E ao Caracol. E ao Caracol. O Tiquinho também. Caracol e o menino que tava lá dentro. Porque ele não veio. Não, só hoje foram 2 elogios, né? Que é muito talentoso E o que tá menina! Fez a barba. Pessoal, muito obrigado pela participação. Jimmy, muito obrigado mais uma vez pelo seu olhar, pelas suas considerações. Eduardo também, trazendo esse olhar da curadoria. Muito obrigado. E esse foi mais um podcast Diálogos sobre a Cena, que faz parte da programação da 18ª edição do festival Em Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato, realizado pela companhia Fábrica de Sonhos e pelo governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. Espero vocês numa próxima.